Olá, amados irmãos, queridos irmãos que estão nos acompanhando sempre, sejam bem-vindos. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, com a misericórdia do Senhor, com o amor do Senhor, com a alegria do Senhor. Amém? Vamos abrir então a palavra. Eu quero que você abra no Salmo 97. Salmo 97. Nós vamos passar um pouquinho sobre esse salmo que fala bastante aos nossos corações. Se você já está abrindo aí, eu quero que você vá até o versículo 1 e nós vamos ler a partir do 1 e até o final dele. E diz assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor reina, Senhor. Isso é segurança para nós, Senhor. Para nós, Deus, que confiamos no Teu nome, para nós que confiamos no Teu reinado, para nós, Deus, que somos Teus filhos, Senhor. Isso é segurança, Senhor, para as nossas vidas. Pai, fala conosco, Pai, a respeito de tudo isso que está aqui, Senhor. Revela a nós a Tua palavra, Deus, aos nossos corações, Pai. Que isso venha acontecer, Deus, no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos este salmo que eu coloquei um tema junto com o Kiko. Ele compartilhou também um pouco do esboço e eu coloquei algumas coisas aqui também, poucas coisas. E o tema é Reina o Senhor. Então, você que está anotando, seria um bom tema para você colocar aí. Reina o Senhor. O Senhor Jesus, Ele veio a essa terra e Ele veio como aquele que, na primeira vez até agora, né, Ele veio como um servo. Nós lemos Filipenses como igreja recentemente, mostrando que Jesus veio e se humilhou. Ele veio aqui como servo e assim Ele se rebaixou dessa altura de rei que o Senhor Jesus tem como rei. Porém, quando o Senhor Jesus retornar, quando Ele retornar a esta terra para buscar o seu povo, o Senhor Jesus não retornará mais para ser este servo, como Ele veio aqui para dar o exemplo. Agora Ele virá para julgar os povos. Ele virá como rei sobre toda a terra. E é isso que nós vamos meditar um pouco. Jesus, aquele que reina o Senhor. Eu lembrei de uma ilustração que eu quero dar para vocês. Para mim ela será uma ilustração, mas vocês devem ter visto, não só aqui no Brasil, mas em outros países, tem um programa que eles pegam
o dono de uma companhia, né? Hoje se usa a palavra CEO, né? Aquele que é o bambambam da companhia, e eles pegam esse homem e colocam ele como um empregado normal lá embaixo da cadeia daquela empresa. E esse homem, ele se disfarça, mas muitos dos funcionários, mesmo se não se disfarçassem, nem conhecem quem é o dono, exatamente o rosto ou aquele presidente da companhia. E ele vai lá e trabalha junto com as pessoas. E ali, quando ele trabalha, o que acontece? Ele começa a ver o que as pessoas pensam sobre o dono da companhia, que era ele. Alguns elogiam o dono da companhia, que era ele, talvez, o presidente ali. Outros também falam mal desse dono da companhia, porque não sabem quem é ele. E eles pegaram e até alguns que estavam roubando, desviando algumas cargas que tinham ali, que sobravam, que talvez ninguém ia perceber. E você, não, isso aqui a gente leva escondido. Então, o que está acontecendo aí? É que eu não consigo com a movimentação, bagunça. Deixa assim, o pessoal acompanha ali, não tem tanto problema. Então, como eu estava falando, esse homem ele vai lá para o funcionário mais baixo e ele começa a observar isso. Só que depois ele volta à posição normal dele. E eu lembrei que o Senhor Jesus, quando retornar a essa terra, ele conhece cada um de nós. E ele vai voltar como esse rei, como dono de toda a terra. Jesus, ele reina. Jesus, ele reina. E ele reina, e esse é o nosso primeiro ponto, sobre a criação. Jesus reina sobre a criação. Todas as obras criativas de Deus o adorarão. Eu estava percebendo também, vocês também devem estar acompanhando, que tem um vulcão em erupção nas Ilhas Canárias, ali no oeste da África, e ele está em erupção e está passando por cima de casas. E eu acho, claro que é terrível por causa daquelas casas, nenhuma pessoa está se ferindo porque a lava ela demora, né, para chegar até as casas. Mas eu acho isso muito magnífico, aquela explosão daquela lava. E está lá agora, nós estamos aqui e está em erupção. Lava, o que é lava? Lava é uma rocha derretida. Imagina o poder daquilo, aquela lava vai para cima. Está nesse momento lá. Isso para mim mostra o poder do Senhor. E para mim a criação está mostrando algo para nós. Todas as obras criativas do Senhor irão adorar ao Senhor. E os pássaros, quando nós ouvimos, também fazem isso. E aqui, no número, dentro desse ponto ainda, eu coloquei algo aqui que fala assim: a terra se regozija e estremece. Olha lá no versículo 1 desse salmo mesmo, diz assim: reina o Senhor, regozije-se a terra. Regozijar é alegrar-se a terra. Por quê? Porque quando o Senhor está nesse reinado, o Senhor está ali com esse domínio realmente, a criação vai bem, a criação se alegra sabendo que o Senhor reina. O Senhor Jesus, quando retornará, eu imagino como será então essa nova terra que o Senhor irá fazer, essa nova criação que o Senhor irá construir. A terra se regozija, mas também ela estremece, e por isso que eu lembrei do vulcão, né? Olha lá no versículo 4, diz assim: os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Né? Quando vem os relâmpagos, o relâmpago vem primeiro, primeiro vem o relâmpago e depois vem o trovão. E a terra estremece. Eu gosto de ouvir isso, parece que algo grande está para vir. E o Senhor está mostrando algo. Ele reina. O Senhor não perdeu, mesmo hoje, o Senhor não perdeu o domínio. O Senhor não perdeu o governo. O Senhor, Ele reina. E ainda fala que não só a terra regozija e estremece, mas ali nós temos o pontinho ainda 2 aqui dentro desse, sobre a criação.
as ilhas alegram-se. Olha lá no versículo 1 ainda, no final dele, alegrem-se as muitas ilhas. Esse vulcão que está lá está numa ilha, está lá jogando lava. Mas o que fala? A criação do Senhor se alegrando, seja o continente, seja os céus, seja a terra, sejam as ilhas também. Também, nós vemos ali no versículo 5, os montes se derretem como cera. Olha o versículo 5, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Essa palavra ela se repete muito durante todo este salmo. E essa palavra é de toda a terra, de toda a terra. O Senhor, ele reina, mas ele não reina simplesmente sobre um país ou sobre uma nação. Ele reina sobre toda a terra. E é sobre toda a terra que acontece isso. Os montes que nós olhamos sempre e falamos, nossa, que imponência, que grandiosos são aqueles montes. Na presença do Senhor, nessa linguagem aqui, até sendo usada como uma linguagem figurada, eles se derretem, eles não são como nada. Derretem como uma cera, como aquela vela que está acesa e vai derretendo aquela cera da vela. Assim se derretem os montes diante da presença do Senhor. Como se o Senhor fosse esse fogo tão forte que derrete os montes. A presença do Senhor faz isso. A presença do Senhor age dessa forma. Então, o outro pontinho aqui que tem dentro da sobre a criação. Os céus anunciam a obra de Deus. Isso nós vemos na palavra inteira falando sobre isso. Alguns salmos falam sobre isso. E ali no versículo 6 também fala sobre isso. Os céus anunciam a sua justiça. A justiça de Deus. Você olha para o céu e você vê Deus reinando. Eu olho para o céu e falo assim, como é grande o céu. Quando a gente viaja, né, de avião, a gente vê aquele tamanho do céu, né? Aquilo lá que não acaba mais. Em cima das nuvens a gente está ali, a gente vê o tamanho dos céus. A obra de Deus também se mostra nos céus. Então o Senhor, ele reina sobre a criação, sobre toda a terra. O Senhor, ele reina também, e nosso segundo ponto, sobre os inimigos. Olha que interessante, os povos, eles querem sempre dominar o inimigo. Quando há uma guerra, quando há uma luta, o intuito dos povos sempre é dominar sobre o inimigo. O Senhor Jesus, ele reina também sobre os inimigos. Nós temos visto o livro de Jeremias, o Senhor reinando sobre os inimigos do povo que estavam, o povo de Deus naquele momento também estava se dando como um inimigo do Senhor. E o Senhor estava usando daquela forma ali, como rei, sobretudo, usando os próprios inimigos de Israel para governar, para mostrar o seu poder. Olha só ali no versículo 3 que diz assim, adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. O Senhor está à frente até dos inimigos. O Senhor vai e cuida dos inimigos. O Senhor domina sobre os inimigos. O Senhor consome os inimigos. O Senhor reina sobre os inimigos. Não há nenhum inimigo que pode ficar em pé diante do Senhor. O Senhor é grande, o Senhor ele derrete os montes e ele destrói, ele consome com os inimigos. Quem somos nós para nos declararmos ainda hoje como inimigos do Senhor? Misericórdia. O Senhor Jesus, ele vem, ele voltará. E ai de nós se estivermos como inimigos do Senhor. Que nós sejamos diferentes, não sejamos assim. Então o Senhor Jesus, ele reina sobre a criação. O Senhor Jesus reina sobre os inimigos. Terceiro, o Senhor Jesus reina sobre os povos. Olha lá no versículo 6. Ali nós já lemos o início dele, mas pega o final do versículo 6. E todos os povos veem a sua glória. Por mais que as pessoas não queiram dizer que creem em Deus, que acreditam em Deus, mas em um momento de desespero elas clamam por Deus.
Elas acabam chamando por Deus. Por quê? Porque sabem que Deus ele tem glória. As nações elas veem a glória do Senhor. Deus ele está sobre todas as nações. Eu fico olhando às vezes as imagens pelo mundo e tem às vezes paisagens tão grandes que falam assim, aquilo ali está mostrando a glória do Senhor para aquela nação lá naquele lugar. Tem umas paisagens às vezes até tão tremendas, tão grandes que mostram o quê? Para as nações, a glória do Senhor. O Senhor Jesus, ele reina sobre os povos, mesmo eles não entendendo, mesmo eles não querendo, o Senhor reina. Ele é rei, ele é dono. As nações veem a sua glória. 2, ali dentro desse, sobre todos os povos, sobre os povos, os idólatras são confundidos. Quem são os idólatras? São aqueles que adoram as imagens. Olha lá no versículo 7. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Isso aqui, eu creio que quando o Senhor Jesus retornar, essa imagem aqui vai ser terrível para essas pessoas. Quando veem que aquele ídolo que eles adoravam, aquela imagem que era adorada ali, que se prostrava, que acendia às vezes um incenso, uma vela, para aquele ídolo, para aquela imagem, para aquela estátua, aquilo ali não valeu nada. Diante do Rei, do Senhor Jesus retornando à terra. Ele que reina, o Senhor reina. Vamos abrir os nossos olhos para ver que o Senhor reina. Não sejamos nós confundidos, porque os idólatras eles estão confundidos. E naquele dia isso será tamanha tribulação a eles. Vamos orar, vamos nós como igreja orar para que o Senhor abra os olhos a mais dessas pessoas, que essas pessoas possam ver ao Senhor como Rei. O Senhor Jesus, Ele irá vir também sobre os povos idólatras. A nação de Israel, o que ela faz? O que a nação de Israel faz? E nós aqui vemos no versículo 8 e 9 ali. Olha só. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Eu coloquei assim, a nação de Israel o exalta. Olha só ali, fala que a Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, então eles se alegram. E olha só, por causa da tua justiça, ó Senhor, elas exaltam ao Senhor por causa da justiça dele. Elas estão alegres por causa da justiça do Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo, exaltando ao Senhor. A diferença dos outros povos, os idólatras são confundidos. As nações até veem sua glória, mas a gente não sabe se todos ali estão contemplando ao Senhor como Rei. Mas a nação de Israel, ou seja, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus chama de seu, o que esse povo faz? Ele exalta o Senhor. Ele diz que o Senhor é Altíssimo. Ele diz que o Senhor é aquele que está sobre toda a terra. Diz que o Senhor é sobremodo elevado acima de todos os outros deuses, de qualquer outros deuses criado por homem. O Senhor é exaltado por Israel, pelo povo que ele escolheu. Imagina essa cena quando o Senhor Jesus retornar, então. Aqueles que foram confundidos, mas também aqueles que creram no Senhor. E aqui tem, dentre a nação de Israel também, mas tem também a igreja, o povo escolhido do Senhor, que faz o quê? O adora. Que faz o quê? O exalta. Que faz o quê? Compreende a justiça do Senhor. Irmãos, não se preocupem com a injustiça desse mundo. Por mais que você está vendo tudo isso, o Senhor também está vendo. E Ele é o Rei acima dos juízes dessa terra, acima daqueles que têm autoridade. O Senhor, Ele reina sobre os povos. O Senhor reina, nós estávamos comentando um pouquinho antes aqui, que o Senhor reina sobre todos aqueles governantes que vão dar discurso lá na ONU. O Senhor reina, o Senhor colocou eles lá. O Senhor até faz aquelas palavras que saem dos lábios deles.
o Senhor vai lá e cuida de tudo aquilo ali que está sendo dito. O Senhor trabalha em tudo isso. O Senhor trabalha nas reações daquelas pessoas que estão ouvindo. O Senhor está movendo esse mundo. Não se desespere. O Senhor, Ele reina sobre os povos. O Senhor reina sobre as nações. O Senhor também reina. E isso é muito maravilhoso, porque faz um link disso que nós falamos agora. A nação de Israel o exalta, os escolhidos do Senhor o exaltam, mas o nosso quarto ponto é: reina o Senhor sobre os consagrados, sobre aqueles que foram separados, sobre aqueles que são os escolhidos do Senhor. O Senhor reina sobre esses, e isso é maravilhoso, o reinado do Senhor. Como vemos isso? O que Deus espera deles? O que Deus espera desses consagrados? O que Deus espera desses escolhidos? Olha lá no versículo 10. Vós que amais o Senhor. O Senhor reina sobre os consagrados. Quem são esses consagrados? O que eles fazem? Eles amam ao Senhor. Olha que maravilhoso. Deus espera, claro que Deus espera isso. Por tudo que Ele faz, por todo o reinado, por todo o cuidado, por tudo que Deus tem feito. O que o Senhor espera deles? Olha ali, vós que amais o Senhor. Nós que temos o Senhor e entendemos que somos consagrados do Senhor, entendemos que somos escolhidos do Senhor, nós devemos amar esse Rei sobre toda a terra. Claro que temê-lo, porque é muito grande, nós vimos como o Senhor é grande, mas amar esse Senhor, amar o Senhor que cuida de nós. É isso que Deus espera dos consagrados, é isso que Deus espera dos seus escolhidos. Mas o que mais Deus espera? Deus espera também a continuação. Deus espera que detestem o mal. É o que diz ali no versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Odiai o mal. Veja isso. Veja que o Senhor ele está falando sobre o amor e até sobre essa questão daquilo que é detestável, daquilo que é odiável. E aqui nós vemos que o que é odiável, o que é detestável? O mal. E é isso que não deve ter nenhuma parte conosco. Por isso que nós, quando vemos as coisas ruins, nós, os consagrados do Senhor, nós temos que ter isso. Não adianta você falar assim, mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se é aquilo ali que é ruim, aquilo ali nós devemos detestar, aquilo ali nós devemos odiar, orar ao Senhor, falar, Senhor, olha essa situação que está ocorrendo, olha, Pai, como as pessoas estão passando fome em determinado local, por causa que outros estão dominando ali de uma forma tão horrenda. Senhor, olha para isso aí, intervenha nisso. Mas lembre-se, em tudo isso Deus está vendo. Lembre-se que em tudo isso Deus está governando, mesmo sobre essas terríveis situações. Mas o nosso papel é não compactuar com essas coisas. Os consagrados não têm nada a ver, eles detestam o mal. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera da igreja, do povo dele. E o que Deus faz por esses consagrados? O que Deus faz por eles? Por esses escolhidos? Nós vemos ali na palavra. Lembra? A criação faz para o Senhor adora. O Senhor age contra o inimigo ali, né? No ponto 2, sobre os inimigos quando Ele reina. O Senhor também mostra aos povos o tamanho dele. Mas olha só o que o Senhor faz para os seus consagrados, para aqueles que são os escolhidos dele. O Senhor guarda a alma. Versículo 10 diz assim: Ele guarda a alma dos seus santos. Olha que maravilhoso isso. Ele reina e Ele sabe reinar. O Senhor conhece aqueles que são os dele. E o que Ele faz? Ele guarda estes, Ele guarda a alma destes. A alma, ela fala muitas vezes, ela fala do coração, das emoções, dos sentimentos, da mente, do que pensa. O Senhor guarda estes. O Senhor, irmãos, busquem compreender o tamanho disso que o Senhor está falando, que Ele nos guarda. Isso é para dar a você um impulso tão grande, para você enfrentar as lutas que se vêm. Esse Deus que reina sobre tudo isso, Ele guarda a sua alma. Você que é consagrado, você ali fala assim, os santos, você que entende que o Senhor te santifica, você que confia no Senhor,
Além disso, o que mais que o Senhor faz por eles, por esses consagrados? Ele livra dos ímpios. Ali no versículo 10, no final ainda diz: livra-os da mão dos ímpios. Olha o poder do Senhor sendo mostrado aqui. O Senhor, Ele livra esses que são os seus escolhidos, Ele livra daqueles ímpios. Quantas vezes você já viu o Senhor te livrando? Quantas vezes? Eu me lembrei de várias vezes. Perigos de morte, né? Não como Paulo, né? Mas na situação do dia a dia, às vezes um assalto, pessoa colocando arma, né? Sobre mim já teve 1, 2 vezes. E o Senhor livrando dos ímpios, daqueles que até estão ali sendo levados de uma forma pelo diabo mesmo. Mas o Senhor, Ele livra. Tenha isso em seu coração, Ele guarda a nossa alma, Ele livra dos ímpios. Por mais que os ímpios tenham poder, porque nós vemos que o diabo, ele tem um certo poder. Mas o Senhor, Ele tem todo o poder. Ele reina sobre toda a terra. Será que acaba por aqui o que o Senhor faz por esses consagrados? Não. Olha só ali no versículo 11, que diz assim: a luz difunde-se para o justo. O Senhor, Ele concede luz para o justo. E essa palavra difunde-se, no original, ela vem de uma palavra muito interessante. Ela fala semear. Ela vem dessa palavra de semear. Ou seja, você pegar a semente, né, e jogar. Isso é interessante porque o Senhor está falando aqui, se Ele difunde, né, a luz, ela difunde-se para o justo. Então a luz, ela é semeada para o justo. A luz, ela é colocada, eu creio, no coração do justo. Para quê? Para brilhar mais. A semente, ela é algo pequeno para fazer algo grande, que vá gerar mais daquilo que foi semeado. Para isso que serve a semente. Então, se está falando sobre semear, o Senhor, Ele semeia a luz dele lá no justo. O Senhor concede essa luz, Ele entrega aquilo que Ele tem, Ele entrega ao justo. Você tem essa luz? Você que é um consagrado do Senhor, você é esse que tem essa luz. E se foi semeado isso em seu coração, como algo óbvio, ela vai florescer, ela vai aparecer para outros, ela vai mostrar para outros que você tem essa luz. O Senhor, Ele dá luz. Também isso eu vejo como algo, quando nós caminhamos, o Senhor vai mostrando e revelando aquilo que nós temos a trilhar. O Senhor, Ele concede luz. E ainda mais, o Senhor, Ele faz algo que mostra que Ele faz muitas coisas, claro, mas aqui nesse salmo, mostra que o Senhor, Ele dá alegria. Olha ali no versículo 11, ainda no final. E alegria para os retos de coração. O Senhor dá alegria para aqueles que estão com Ele, para aqueles que são os consagrados dEle, para os retos de coração, aqueles que fazem o certo, aqueles que trilham o caminho do Senhor. O Senhor dá alegria. Não uma alegria momentânea, mas uma alegria que permanece lá dentro, até em meio às lutas. O Senhor dá alegria. O Senhor reveste-nos dessa alegria do Senhor, Ele coloca isso em nós. Alegria para aqueles que são os retos de coração. Olha só o que o Senhor Jesus mostra neste salmo. O Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus, Ele tem este reinado justo. Ele é o rei sobre toda a terra. Ele está reinando hoje, mas um dia Ele voltará. E quando Ele voltar, nós vamos ver que Ele irá aplicar tudo isso de uma forma muito mais visível a todos sobre toda a terra. Tanto para a criação, que está subjugada ainda por muitas coisas por causa do nosso pecado. Tanto sobre os inimigos que ainda estão ali pensando que podem vencer o Senhor. Tanto sobre os povos que Ele mostra a sua glória. E tanto também sobre os consagrados, e isso será maravilhoso. Mas nós, os consagrados, estes aqui que foi mostrado ali, os santos, aqueles que são os justos,
aqueles que são os retos de coração. O que nós faremos quando vemos o Senhor reinando? O que cabe a nós diante do Rei Jesus? Cabe o que diz no versículo 12. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. O Senhor Jesus, Ele é Rei. O Senhor Jesus, Ele é o Messias. O Senhor Jesus, Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor, Ele é o Altíssimo. Ele está sobre modo elevado. Ele está acima de todos os deuses que se dizem deuses nessa terra. Ele é o Senhor. E o que nós faremos a este grande Senhor, ao Altíssimo? Nós iremos dar louvores ao nome dEle. Nós iremos nos alegrar com o Senhor. Nós iremos estar com Ele quando o Senhor Jesus retornar. Esse salmo ele foi escrito muito antes do Senhor Jesus vir a essa terra aqui, como o Messias, como enviado do Senhor. Mas ele tanto se encaixa para nós hoje que estamos esperando o Senhor voltar, para vir e julgar os povos, e vir e nos levar para o seu reino, reino de luz, reino de glória, reino que nós iremos ver claramente a majestade do Senhor. Esse é o nosso Rei e nós temos que louvar ao Senhor. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Você, em qual desses pontos você está se encaixando? Será que você entende que você é só uma criatura ali que está passeando pelo mundo? Será que você pensa que você se declara como um inimigo de Deus? Deus não existe. Ou será que você se declara como simplesmente um povo sobre a terra, uma parte de uma nação? Ou você se declara como um consagrado de Deus, como um escolhido de Deus? Desses pontos sobre a criação ela acaba se alegrando com o Senhor. A criação que Ele fez, o céu, a terra, os montes. Sobre os inimigos, o Senhor irá consumir os seus inimigos. Ai de você se você estiver nesse ponto. Sobre os povos, os idólatras são confundidos, mas aqueles que creem no Senhor irão exaltar ao Senhor. Irão até buscar e compreender, ver a sua glória que está sendo mostrada às nações. Mas aos consagrados, nós iremos amar ao Senhor. E nós iremos detestar o mal. E nós iremos também termos a nossa alma guardada. Iremos ser aqueles que são livrados dos ímpios. Iremos ter a luz do Senhor. E iremos receber a alegria do Senhor. Por isso nós iremos cantar louvores ao Senhor. Por isso nós iremos bendizer ao nome do Senhor. Isso está nesse salmo aqui. De uma forma mostrando que o Senhor reina sobre as nações, reina sobre tudo, reina sobre toda a terra. Você tem uma escolha a ser feita talvez nessa manhã. Permanecer talvez como você está, sendo um inimigo talvez do Senhor, sendo simplesmente um habitante dessa terra, ou não. Ou você falando assim, eu quero ser um consagrado do Senhor. Eu quero ser um escolhido do Senhor. Então, se você realmente tem visto tudo isso e você quer se consagrar ao Senhor, ou seja, se lançar ao Senhor, se entregar ao Senhor, faça o que o Senhor Jesus espera. Ele espera. O Senhor Jesus ainda falou algo, ainda nos evangelhos. Arrependimento. Se arrependa daquilo que você fez e creia nele. E assim, quando você crê no Senhor, você ama Ele. Você detesta aquelas coisas de errada que você fez e que outros fazem. E você agora busca um novo caminho, cheio de proteção, cheio de luz e cheio de alegria do Senhor. Amém? Quero orar nesse momento. Ó Senhor, o Senhor está acima de tudo. Não tem nada, Deus, que pode ficar acima do Senhor. Não tem nada, Senhor, que pode vir a ser algo que pode fazer o Senhor a tropeçar. Não, Senhor. O Senhor está acima de tudo. O Senhor vê tudo. O Senhor está sobre toda a terra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos leva a entender o melhor caminho, Senhor. Nos leva, Senhor, em todo o tempo ver, Pai, que é bom, Deus, ser guardado pelo Senhor, ser governado pelo Senhor, Deus. E assim receberemos, Deus, do Senhor tantas bênçãos, Senhor. Ó Deus,
Nós não estamos olhando talvez nesse momento para as bênçãos, Deus, mas o nosso coração, a nossa alma, ela foi feita, Deus, para ser abençoada pelo Senhor. Ó Deus, porque nós estamos aqui, Deus, para glorificar ao Teu nome. E como somos abençoados? Quando glorificamos ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reina, Deus. O Senhor reina sobre tudo que está ocorrendo. E a nossa oração é para que o Senhor volte, para que o Senhor venha, Deus, e receba de nós, Deus, nós, igreja do Senhor, esse louvor, Deus, esse louvor que agrada ao Senhor, esse louvor que nós podemos dizer a Ti que amamos ao Senhor, Deus. Esse louvor que entendemos que o Senhor nos livra e que o Senhor nos liberta, Senhor, e que o Senhor nos guarda, Deus. Ah, Deus, faz isso sair dos nossos lábios, Senhor. Aqueles ainda, Pai, que hoje, de alguma forma, estão ouvindo essa mensagem, Pai, sejam tocados, Deus, a se render a Ti, pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que há através do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor, Ele reina sobre tudo, sobre toda a terra. Que esta palavra entre em seu coração e você receba isso com alegria e com entendimento que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus abençoe, meus irmãos. Paz.